O amor de mãe na terra é incomparável. Hoje eu tive o privilégio de falar com a minha mãe. É muito bom a gente poder ter a nossa mãe. Aqueles que não têm, a têm fisicamente, têm no coração. Só queria lembrar os irmãos, dia 7/6, para os irmãos orarem, nós teremos aqui uma feira solidária na Associação de Moradores. E cada classe vai ficar responsável por uma área, né? Domingo que vem a gente vai dar maiores informações, mas para os irmãos orarem, intercederem por esse trabalho de interatividade com a nossa comunidade aqui. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4. Hoje eu trouxe a minha velha Bíblia, com letras grandes, facilitar a leitura. Capítulo 4 da carta de Paulo aos irmãos na cidade de Filipos, hoje a Euroásia, próximo ali a Turquia. Capítulo 4. Mesmo assentados, os meus amigos estão, nós vamos proceder à leitura do texto. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não o que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Tudo que recebemos aqui e oferecemos a Ti é para a Tua glória. Nós queremos pedir que Tu continue sendo glorificado nessa noite. Que a Tua palavra encontre guarida nos corações. E como espada de dois gumes penetre até a divisão da alma e do espírito e venha discernir pensamentos e intenções do coração. E Tu me capacites a transmitir o recado
da tua palavra. Que o Espírito Santo há de se encarregar de fazer a obra no coração, porque não há nenhuma competência em nós, não há nenhuma condição em nós de convencermos os homens, mas o teu Espírito é plenamente capaz de fazê-lo, de operar nos corações, transformando vidas, operando o novo nascimento. Por isso, Pai, realize a obra no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre uma igreja que obedece a Cristo Senhor e dizer-lhes que todos nós aqui, sem exceção, somos privilegiados por estarmos neste recinto, porque a pessoa central aqui é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses mais ou menos no ano 60, 62 depois de Cristo, da cidade de Roma, onde ele estava preso por causa do Evangelho. Essa igreja foi constituída no solo do sofrimento. Paulo estava preso na cidade de Filipos, juntamente com Silas, porque Deus usou os dois para libertar uma escrava da idolatria. E uma moça muito pobre. E os seus senhores ficaram tão indignados que fizeram um complô na cidade e prenderam Paulo e Silas. Não podiam fazê-lo porque Paulo era cidadão romano, e todo cidadão romano só podia ser preso depois que houvesse defesa. Fazia parte do direito romano. Mas antes de Paulo ser preso, Paulo e Silas serem presos, eles haviam falado a uma mulher da alta sociedade de Filipos, chamada Lídia, vendedora de púrpura, tecido fino. E agora eles são usados para libertar uma moça pobre. E quando estavam presos, à meia-noite o Senhor mandou um terremoto. Aquela região, uma região dada a terremotos, mas talvez tenha sido um terremoto localizado, específico. E aí, à meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvor a Deus, mesmo presos aos troncos, presos nos troncos. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, e diz o texto que as prisões se abriram. E o carcereiro estava dormindo, era um oficial romano reformado, não mais na ativa, da classe média de Filipos, e aquele homem queria se matar porque se os presos tivessem fugido, ele pagaria com a própria vida e de forma mais violenta. E quando ele ia se matar, Paulo e Silas disseram: não faças isso, porque todos estamos aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem creu, e ali era uma profecia, ele e todos os seus foram salvos pela graça de Deus. Aí nós temos uma igreja agora que é formada por uma mulher da alta sociedade, uma moça pobre e um homem da classe média, atingindo as três classes que nós conhecemos. E a igreja se tornou uma igreja, uma das melhores igrejas do Novo Testamento, e agora quando Paulo estava preso, essa igreja envia através de Epafrodito, nome lindíssimo, Epafrodito, sugiro para você botar no seu filho. Esse homem de uma vida belíssima, obreiro da igreja, vai a Roma e leva recursos financeiros para Paulo, o missionário de Deus ali. E aí Paulo escreve essa carta de gratidão, que é levada por Epafrodito aos irmãos da igreja e lida diante de toda a igreja. Irmãos, a igreja é o corpo vivo de Cristo, cujos membros lhe são obedientes. Eu quero falar sobre a igreja que obedece a Cristo. Uma das coisas que mais Deus se agrada é a obediência. Por que muitos homens, pessoas vivem infelizes? Porque não obedecem a Deus. Uma pessoa que obedece a Deus é uma pessoa feliz. Eu estava dizendo hoje para as irmãs: irmãs, não esperem reconhecimento de filhos no Dia das Mães. Vocês sabem que é um dia comercial, não sabem? Vocês sabem disso. Porque dia da mãe é todo dia. Todo dia é o dia da mãe. Todos nós somos filhos da mãe.
essa mãe maravilhosa que nos alcançou, que nos abençoou. Interessante que eu disse para as irmãs hoje: irmãs, não esperem, porque as pessoas que estão satisfeitas em Deus, elas não ficam buscando reconhecimento, elas não ficam buscando elogios. As irmãs que estão satisfeitas em Deus, recebendo ou não homenagem, vocês são felizes, porque a mãe que obedece a Deus é uma mãe feliz. A igreja que obedece a Deus é uma igreja feliz. A igreja de Cristo é a igreja de cima, porque é do alto, vertical, e a igreja de baixo, horizontal, fazendo a cruz. É pela obra de Cristo na cruz que todos nós estamos aqui, não é? Tanto aqueles que são convertidos, como aqueles que estão sendo atraídos para virem aqui hoje à noite, por causa dessa graça. É a igreja que descansa na fidelidade do seu Senhor. As cartas do Senhor Jesus às igrejas do Apocalipse revelam a enfermidade das igrejas, porque ali o anjo da igreja é o pastor. Quem escreve as cartas é o Senhor Jesus Cristo. E aquelas igrejas, segundo alguns estudiosos, elas fornecem as características das igrejas ao longo dos séculos. Agora, a igreja de Filadélfia é uma igreja um pouco melhor do que as outras. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, de um cristianismo que está virando cultura. Hoje é chique ser gospel. E a cultura gospel está aí. Não há padrão ético, não há limites, porque essa cultura gospel é uma cultura tão nefasta, tão mal, que aqueles caras de Brasília se reuniram para agradecerem a propina. Meus irmãos, meus amigos, como é que eu vou agradecer a propina? Como é que eu vou agradecer a corrupção? Se Deus na sua palavra a condena veementemente, porque os profetas foram levantados para condenarem a injustiça, para condenarem a corrupção, para condenar o erro. E agora eu vou orar para agradecer a propina. Meu Deus, cultura gospel, não tem limites. As pessoas mentem descaradamente e estão povoando os templos e vivem uma vida como se não houvesse padrão. Nós estamos vivendo essa cultura gospel muito adaptada ao pós-modernismo. E uma das colunas do pós-modernismo é o sentimento. Hoje eu estou sentindo a presença de Deus, amanhã não estou. Eu estou sentindo que esse negócio não vai dar certo. Irmãos, a vida cristã não é vivida pelo sentimento, é vivida pela fé. Não é sentimento que agrada a Deus, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sentimento que produz fé, é fé que produz sentimento. Sentimento não é primário, é secundário. Fé é primária. Há uma descaracterização dos que conhecem, dos que não conhecem o Evangelho de Cristo. Nós estamos vendo aí absurdos acontecendo. Em vez de trazer as pessoas para as igrejas, estão afastando-as das igrejas. A igreja de Filipos nasceu basicamente, como eu falei antes, com 3 famílias. Ela nasceu no contexto de aprisionamento, de sofrimento. É a igreja que aprendeu a alegrar-se no Senhor no meio das lutas e dificuldades. Quantas vezes nós, quando estamos passando por problemas na vida, estamos passando por lutas com filhos, com o marido, com a esposa, estamos passando por problemas de vícios em casa, desemprego, doenças, nós ficamos praguejando contra Deus, ficamos murmurando contra Deus, e somos como aquele povo do deserto que Deus mandava
naquele deserto causticante, durante o dia uma nuvem para proteger o povo do sol, e à noite mandava uma coluna de fogo para orientar o povo, mandava o maná bem de manhã, para durar só aquele dia, mandava depois as cordonizes, e aquele povo estava sempre reclamando, lembrando das cebolas do Egito. É a pessoa que fica olhando no retrovisor, só olhando no retrovisor. E as colisões vão acontecendo porque eu estou olhando no retrovisor, não estou olhando para frente, para ver aquele Jesus, o autor e o consumador da minha fé, que tem me sustentado com a sua graça. É a igreja que aprendeu a alegrar-se no Senhor, e esse alegrar-se é algo sublime, edificante, encorajador, cooperador e empreendedor. Esta mensagem de hoje é para o cristão e o não cristão. Para aquele que conhece a Jesus Cristo na experiência, no novo nascimento, que tem a fé de que Jesus morreu por ele, que ele morreu com Cristo na cruz, foi crucificado com ele, e para aquele que ainda não conhece essa mensagem. Primeiro, a igreja que obedece a Cristo o Senhor está firme. Paulo começa dizendo que os irmãos estão firmes, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E ele usa o verbo no imperativo, permanecei ou perseverai, porque a vida cristã é uma vida de rosas e espinhos, é uma vida de lutas, dificuldades. Jesus não prometeu a nós que o seguimos e o servimos vida boa. Ele diz, olha, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão passar por aflições, por tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O apóstolo Paulo passou por muitos problemas da vida, mas você não vê o apóstolo Paulo praguejando, murmurando, reclamando. E nós devemos permanecer nesta firmeza, neste verbo imperativo, nesta ordem, debaixo desta ordem. O filho que vive debaixo da ordem do pai e da mãe tem uma vida feliz e se tornará um chefe de família exemplar. Ela, uma esposa exemplar, porque viveram debaixo da ordem de pais que amam o Senhor. A firmeza da igreja está em Cristo. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra principal de esquina, a pedra que sustenta toda a edificação. Efésios 2:20, é a coluna e firmeza da verdade. Jesus disse sobre esta pedra, se referindo a ele, a Cristo, edificarei a minha igreja, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Jesus não disse que a igreja ia ser construída sobre um homem. Não. Jesus disse que a igreja seria edificada sobre ele, o Cristo, o Deus homem, o Deus encarnado. Se a igreja fosse constituída sobre o homem, ela não existiria hoje. Mas porque ela é construída sobre o Senhor Jesus Cristo, a rocha, a pedra de esquina, ela permanece, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra do Senhor Jesus à igreja em Filadélfia é muito clara. Ele faz uma declaração de amor à igreja, interessante, que é bom a gente ler, para a gente ter a ideia. Que seja, diz o texto, Apocalipse 3, de 10 a 13, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em segundo lugar, a igreja que obedece a Cristo, o Senhor, os seus membros vivem concordemente nele, concórdia, com o coração nele e uns nos outros. E se os irmãos observarem os versos 2 e 3, Paulo está dizendo a duas irmãs, eu sugiro que vocês também, quando tiverem filhas, coloquem um desses nomes, Evódia ou Sintique. Evódia ou Sintique.
2 nomes sugestivos para vocês. Rogo a Evódia e Sinti que pensem concordemente no Senhor. Eram mulheres que tinham nomes feios, mas vidas lindas. Cristo é o nosso ponto de convergência. Evódia e Sinti que representam o que, por vez por outra, é a nossa rota de colisão. Muitas vezes colidimos uns com os outros, sem opiniões diferentes. Paulo e Silas orientam as irmãs a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus quer que nós nos relacionemos de forma saudável. Que nossas famílias vivam saudavelmente e não em rota de colisão. E Jesus está tratando, Paulo está tratando de relacionamentos saudáveis, intramuros, para que o extramuros seja uma bênção. Como é que eu vou viver extramuros lá fora, se aqui dentro eu não vivo o Evangelho? Como é que as pessoas vão ver Cristo em mim lá fora, se aqui dentro ou na minha casa eu não vivo o relacionamento saudável? Mas Paulo reconhece o valor dessas mulheres. Ele fala no verso 3, a ti, companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas estavam brigando, tiveram um probleminha lá. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. É utopia achar que nós vamos concordar com todo mundo. Mas é realidade que se tivermos discordâncias, que elas sejam apenas no campo da mente e não no coração. Por isso Paulo está chamando a atenção para que elas pensem concordemente no Senhor. Não pensem com a razão, mas pensem com o coração. O casamento é uma coisa interessante, né? Porque no casamento você tem a mulher, o homem que pensa com a cabeça, e você tem a mulher que pensa com o coração. Ah, pastor, a mulher não pensa? Pensa. Só que ela pensa com o coração. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Só que nós homens devemos ouvir mais as nossas mulheres. Que a gente faz da cabeçada porque não ouve a mulher. A igreja, irmãos, não é uma creche, como eu falei hoje no culto no início. Mas infelizmente há crianças na igreja. Crianças que usam roupas de adulto. Qualquer coisinha fica cheio de dedinho, dedinha. Todo dodóizinho, dodóizinha. Criança. Paulo diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando passei a ser homem, e ele fala homem no sentido genérico, homem ou mulher, acabei com as coisas de menino. A igreja não é uma creche, a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. É a comunidade da aceitação, do perdão e da festa. Quando pensamos com o coração, estamos celebrando a liderança e a autoridade do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Quando vivemos concordemente nele, significa um relacionamento triangular. Deus, eu e meu irmão. Um relacionamento triangular, virtuoso, amoroso e vigoroso. Vocês sabem que o casamento feliz é um casamento triangular. Deus, marido, mulher. Os filhos ficam no meio do triângulo. Abençoados por esse relacionamento virtuoso, vigoroso e amoroso. Richard Sibbes, um puritano inglês, ele diz que a Igreja de Cristo é um hospital onde todos estão, em alguma medida, doentes com algum tipo de enfermidade espiritual. Preste atenção na mensagem, porque ela abençoa a sua vida. Não é a mensagem do pastor, é a mensagem da palavra de Deus. Que todos tenhamos oportunidade para exercitar mutuamente o espírito de sabedoria e humildade. A igreja, em terceiro lugar, que obedece a Cristo Senhor, vive as virtudes cristãs. Os versos 4 a 9, Paulo está tratando. Alegrai-vos o Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Como é que um homem preso lá em Roma vai dizer para os irmãos em Filipos, alegrai-vos?
Havia coerência em Paulo, irmãos. Uma das coisas mais tristes da vida cristã é a nossa incoerência. É falarmos uma coisa e vivermos outra. São sinais difusos que a gente emite. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Quando Paulo fala isso para os irmãos em Filipos, eles sabiam o que Paulo estava dizendo, porque Paulo estava cantando com Silas à meia-noite, mesmo preso ao tronco. Alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida, a equidade de vocês, a justiça de vocês, o equilíbrio de vocês, perto está o Senhor, não andem ansiosos. A paz de Deus, excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, tudo que é verdadeiro, puro, justo, ele vai uma série de virtudes aqui, e aí no verso 9 ele diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Paulo se coloca como um referencial, como ele disse lá aos irmãos em Corinto, no capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A alegria aqui está no imperativo, alegrai-vos é uma ordem. A bondade ou a moderação deve ser conhecida de todos os homens, porque Jesus está perto de voltar. Eu disse, Jesus está voltando. Alguém disse para mim assim, eu quero ter filho antes de Jesus voltar. Eu quero ter filho antes de Jesus voltar. Eu falei, olha, eu quero dizer para você que a alegria vai ser tão grande, vai ser muito maior do que você ser mãe. Confiança, e pela oração e súplica com ações de graças. O remédio contra a ansiedade é a confiança. Não andem ansiosos, tem muita gente ansiosa. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Vocês vão ver que os templos vão estar lotados daqui a um tempo, não porque as pessoas estão com sede de Deus, mas porque elas estão com medo. Porque vocês vão se preparando, porque os dias vão ficar cada vez piores. Pastor, o senhor está sendo pessimista? Não, não estou sendo pessimista, não. Eu estou sendo realista. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E no verso 8, aqui temos os traços da mente cristã. Tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, honesto, de boa fama, de alguma virtude. E todas essas coisas estão em Cristo, que isso ocupa o pensamento. Meus irmãos, nós estamos espantados. Ontem tivemos uma palestra aqui, Educação e a Era Digital, na Escola de Paz. Nós estamos espantados. Eu, com a minha experiência de vida, estou espantado com jovens e adolescentes tão vazios e tão fúteis, com raras exceções. Ruins de relacionamento, não cumprimentam as pessoas, não têm educação, só vivem na máquina, interagindo com números. Irmãos, eu estou com o receio de que nós tenhamos um país de gente autômata, de gente insensível, de gente totalmente autista, vivendo uma outra realidade. Eu confesso a vocês, com toda a minha experiência de vida cristã, 46 anos nas costas de vida cristã, eu nunca vi uma época de tanta frieza espiritual, de tanto descompromisso, de tanta gente vazia, fútil, como em nossos dias. Gente ruim de relacionamento. Que se relaciona muito bem com computador, com máquina, mas é zero em relacionamento com as pessoas. Porque as virtudes cristãs não estão funcionando dentro do coração. As pessoas estão conectadas com as máquinas, mas não estão conectadas umas com as outras. Estou falando uma inverdade aqui, irmãos? Estou falando alguma inverdade aqui? Estou falando? Estou sendo mentiroso?
é real. E por último, a igreja que obedece a Cristo, o Senhor, tem prazer em ser desapegado das coisas materiais. Os irmãos observem os versos 10 a 20, Paulo está agradecendo aos irmãos a oferta que ele recebeu dos irmãos de Filipos através de Epafrodito lá em Roma. Irmãos, uma igreja liberal é uma bênção. Uma igreja que tem gente que põe a mão no bolso para investir no reino de Deus é uma bênção. Alguém chegou hoje para um irmão, não vou dizer o nome, questão de ética. Alguém chegou hoje para um irmão que está precisando construir alguma coisa, falou para ele assim: olha, pode contar 1000 lajotas, está garantido para você. E falou também: tem mais aí uns 5 sacos de cimento, você pode contar. Há tempo atrás, uma moça pobre compartilhou com uma pessoa da igreja que precisava construir um cômodo na casa da mãe dela para morar. A pessoa disse: vou mandar 500 tijolos para aí. Mandou. Irmãos, a bênção é ser liberal, é desapegar das coisas materiais. As pessoas estão preocupadas com carro, com um monte de coisa. As pessoas estão preocupadas com bens materiais, em acumular. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu digo isso com a maior alegria no meu coração. Eu não tenho nada em meu nome. E se eu morrer, a família tem o seguro já para me enterrar. Eu tenho um seguro vários anos no Banco do Brasil. Mantenho a conta lá para pagar aquele seguro. Minha esposa sabe. Ela vai receber o seguro e ainda vai me enterrar. Construímos juntos uma casa. Compramos juntos um carro. Mas tudo é deles. Eu não quero nada. Sabe por quê? Eu tenho a maior riqueza, que é Cristo em mim, a esperança da glória. O meu prazer é investir, o meu prazer é doar, o meu prazer é cada dia que o Senhor me desapegue das coisas materiais e fica essa besteira, essa bobeira de acumular bens. Quando isso tudo for destruído, você não vai levar nada. E se você morrer, você não leva nada. A não ser se você tiver a certeza da salvação, a vida eterna que só Cristo dá e que seu dinheiro não compra. Ontem me ligou uma ex-ovelha minha, aliás, ex-ovelha de Cristo, uma jovem senhora que, quando nós voltamos de África, eu fui pastor do Conforto 5 anos, tive o privilégio de ser pastor daquela igreja 5 anos, só saí para ir para o campo missionário. E quando eu voltei do campo, essa família, os pais não crentes, os pais dela, eles me deram 3 meses uma casa mobiliada ali na Rua 4, em Volta Redonda. A casa toda mobiliada, para eu morar com minha família, sem pagar um tostão de aluguel, 3 meses. Ela me ligou ontem: pastor, o senhor é meu pastor também. Eu me considero sua ovelha. Pastor, eu estou com nódulo no seio e vou para São Paulo. O médico colocou das duas uma: ou eu tirava o nódulo e ficava fazendo 40 dias de radioterapia e minha imunidade é baixa, eu tenho alergia, uma série de problemas de saúde, ou vou tirar as 2 glândulas e vou colocar próteses. Ela optou por tirar as 2 glândulas. Ela disse: pastor, eu estou com paz no meu coração. E a gente fica discutindo questiúnculas, preocupado com estética, metendo coisa na cara para poder envelhecer mais cedo, e preocupado com
com um corpo sarado e tantas outras coisas, meus irmãos, eu não sou contra você cuidar do seu corpo. Deus não é contra você cuidar do corpo, mas Ele é contra quando você coloca o seu corpo mais importante que qualquer outra coisa. Quando você está mais preocupado com a sua aparência do que com a necessidade dos outros. Quando você prioriza o seu ego em detrimento do sentimento e das necessidades das outras pessoas. Eu fico feliz em ver uma igreja que se preocupa com seus obreiros, uma igreja que ama os seus obreiros, uma igreja que não fica com pão durice com seus obreiros. Eu fui a um congresso de pastores, eu faço parte da diretoria da Ordem do Estado. São mais de 2.000 pastores, eu sou o terceiro vice-presidente. Nesse congresso nós éramos 500 pastores. Meus irmãos, meu carro era um dos mais simples daqueles carros todos que estavam lá. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor me deu um carrinho para poder servir. O meu prazer é ver as pessoas bem. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha prazer em investir nas pessoas. A igreja de Filipos era uma igreja desapegada das coisas materiais. A alegria da igreja estava no Senhor. E meus irmãos, Deus é maravilhoso. A igreja encontra o apóstolo Paulo vivendo a confiança plena no Senhor. E ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, o positivismo diz aí no mundo, Joseph Murphy, Norman Vincent Peale, os pais do positivismo. Posso todas as coisas, nós podemos. Como dizia Obama, nós podemos. Mas para aqueles que estão em Cristo, existe a palavra, tudo posso, naquele que me fortalece. Não tem só a primeira parte, a segunda é mais importante. Aquele que me fortalece é que me faz poder todas as coisas. Ferrat Fenton diz, estou à altura de qualquer coisa por causa do Senhor. Velmoth diz, tenho forças para qualquer coisa por causa do Senhor. Ele se torna modelo. Paulo sabe que a provisão de Deus é certa e reconhece que a glória é do Senhor. No verso 20, ele termina, ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo diz, Deus suprirá, meus irmãos, vocês que estão me ajudando financeiramente, Paulo está dizendo, Deus suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, aqui estão no capítulo 4, primeiro, Cristo é a nossa força. Segundo, Cristo é o companheiro do crente, seu guardião, habitando nele. Cristo é o segredo da moderação cristã, da serenidade confiante e da capacitação vitoriosa para todas as coisas. Esses são os 4 capítulos de Filipenses. Esse é o esplêndido Cristo de 4 aspectos, que é o nosso, sempre eternamente suficiente. Os que confiam nele descobrem que é infalível. Se realmente lhe permitimos, ele irá transformar cada queixoso, não posso, em um alegre eu posso. Diz Cecil Baxter, um pastor australiano. Aliás, o pastor inglês que foi criado na Austrália. A igreja de Filipos era uma igreja saudável. Na contramão desta realidade do passado, temos visto a enfermidade da igreja hoje. Elben César, um velho pastor presbiteriano, nos ajuda a identificar a igreja enferma considerando algumas características. Olha o que ele diz, um velho pastor, com seus 80 e poucos anos, fundador da revista Ultimato. Quando a igreja se torna uma empresa bem dirigida e bem sucedida, quando a igreja deixa de incomodar a ganância e o consumismo do pecador, quando a igreja evangeliza mais pela palavra impressa e pela palavra falada, no púlpito, nos palanques, no rádio e na televisão, e menos pela conduta.
Quando a igreja se esquece por completo da simplicidade de Jesus, dos profetas e dos apóstolos e coloca muitos anéis de ouro nos dedos e muitos títulos nos ombros. Quando as igrejas se multiplicam assustadoramente por causa das brigas e não como resultado da evangelização. Quando a igreja tem índices de divórcio, de pornografia, de corrupção próximos ou iguais aos índices da sociedade que a cerca. Quando a igreja constrói templos suntuosos e deixa os não alcançados sem o evangelho, os famintos sem pão, os moradores de rua sem abrigo, os doentes sem tratamento, os infelizes sem consolo. E diz o velho pastor, quando a igreja faz intensa propaganda de si, dos fundadores e dos líderes, e diminui a glória de Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Você sabe com quem você está falando? Sei. Com o miserável, pobre, cego e nu. O nosso grande desafio é sermos uma igreja parecida com a de Filipos, que era a alegria do apóstolo Paulo. Aliás, o tema da carta é alegria. Sejamos a igreja que obedece a Cristo em sua firmeza. E Jesus Cristo, que Deus, ao olhar para cada um de nós aqui, possa dizer assim: este é meu filho amado ou minha filha amada, em quem eu tenho prazer, quando ele falou no batismo de Jesus. Sejamos a igreja que obedece a Cristo em sua firmeza, em seus relacionamentos saudáveis, suas virtudes e seu desapego das coisas materiais. Sejamos dia a dia uma igreja cujo estilo de vida revela Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre. E sejamos a igreja que obedece a Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, obrigado por tua palavra. Que nesta noite o Senhor, certamente, por meio da tua palavra, tenha falado a cada coração. Agradecemos a visita dos irmãos e amigos que nos honram nesta noite. Te agradecemos a liberdade, como Patrícia falou, de podermos nos reunir e pregar o Evangelho. Agradecemos-te a igreja de Filipos, é uma igreja referencial para nós, cujo tema, cuja nota musical era a alegria. Que nós sejamos uma igreja semelhante à igreja de Filipos, uma igreja que obedece, uma igreja desapegada às coisas materiais, uma igreja liberal, uma igreja com visão missionária cada vez mais ampla, uma igreja mais amorosa com os perdidos, uma igreja mais amorosa com os injustiçados, com os que sofrem, com as pessoas mais pobres, com as pessoas que têm deficiências. O Senhor possa fazer uma obra no meio de nós, a partir de nossa vida pessoal, da família. Que o Senhor haja no meio de nós, que haja salvação nesta casa, que Teu Espírito Santo esteja levando pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo, que haja uma consciência de pecado, uma tristeza profunda e consequente arrependimento, confissão e a confiança absoluta na obra de Cristo na cruz, em ter nos substituído ali. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Leva-nos daqui a pouco de volta aos nossos lares, gratos por tudo aquilo que o Senhor nos falou nesta noite. Obrigado pela bondade do Senhor. Obrigado pelo teu cuidado paternal. Nós oramos com gratidão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém.